Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, glória a Deus, aqui é o irmão Augusto. Irmãos, vou estar fazendo aqui um vídeo referente à manifestação, à libertação. Será que quando uma pessoa se manifesta dentro de uma igreja, onde tem servos de Deus, será que aquilo é uma manifestação, é uma libertação? O que funciona quando uma pessoa com espíritos imundos se manifesta dentro de uma igreja, aonde ali Deus está operando? Igreja, preste atenção no que está escrito aqui no livro de Mateus, capítulo 10, Mateus 10, o verso 1 vai estar dizendo assim, E chamando os 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e para curarem toda enfermidade e todo mal. E no verso 7 vai dizer assim, E indo pregar dizendo, é chegado o reino dos céus. E no 8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebei, de graça dai. Então aqui nós vemos um mandamento a qual Deus, quando Jesus Cristo ali chama os 12, ele manda expulsar os demônios, ele dá poder e autoridade. Então, quando um servo de Deus está com poder e autoridade, tanto em uma igreja, ou na rua, ou na praça, ou na onde estiver, ali ele vai orar por uma pessoa, e aquela pessoa a qual possui demônios dentro do seu corpo, a qual demônios está usando aquela pessoa, e ela tem demônios dentro dela. Então, quando um servo de Deus vai orar por aquela pessoa, aquele demônio ele sai o quê? Para fora, certo? Então, aquele demônio saindo para fora, o que acontece? Há uma manifestação. Aquele demônio saiu para fora, ele se manifestou. Então, presta assim, espere aí, meus irmãos. Quer dizer, então, que quando um servo de Deus ora, há uma manifestação? Olha só, calma aí que eu vou explicar bem certinho referente à manifestação e à libertação. Então, aqui o demônio manifestou, certo? Só que o servo de Deus ali, ele vai ter autoridade. O demônio saiu para fora. Ele saiu ali, então houve sua manifestação. Então o servo de Deus agora vai o quê? Vai orar e expulsar aquele demônio. O que liberta? O que liberta uma pessoa de demônios? Não é a palavra de Deus? A palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o que liberta é o quê? A palavra de Deus. O que liberta é a verdade. Então, quem que é a verdade? Quem que é a palavra de Deus? Não é Jesus? Não é Jesus? Então Jesus não deu poder para o servo de Deus, ele deu autorização para usar o nome dele. Então nós expulsamos os demônios como? É em nome de Maria? É em nome do Augusto? É em nome do pastor A, o pastor B? Nós expulsamos em nome de Jesus, em nome de Jesus, que é a palavra de Deus. Então por isso que quando o demônio manifesta, ele sai para fora. Agora o servo de Deus vai o quê? Vai libertar aquela alma em nome de Jesus. Indiferente se é dentro de uma igreja, se é numa praça, se é na rua, há algum servo de Deus que tem autorização de Jesus para usar o nome dele, a qual Deus derramou poder sobre a vida dele, ele vai orar para aquela pessoa a qual o demônio saiu para fora e ele vai expulsar o demônio. Então ali vai ter uma libertação. Vai ter uma libertação, meus irmãos. Aquele demônio vai ser expulso, vai embora. Assim que a palavra de Deus nos diz aqui, no livro de Marcos, no livro de Mateus 10, que nós lemos aqui, para expulsar os demônios. Então agora o servo de Deus expulsou aquele demônio saiu daquele corpo. Uma manifestação, um centro de Umbanda, o que acontece? O demônio sai, ele se manifesta, certo? Ele se manifesta. Só que ele não é o quê? Ele não é expulso. A pessoa não é liberta, aquele demônio continua na pessoa. Por quê? Porque ali não tem alguém com autorização de Jesus. Ali é um terreiro de Umbanda dominado pelos demônios. Então o demônio sai para fora e entra para dentro. Sai para fora e entra para dentro. Então dentro de um terreiro de Umbanda há manifestações. Às vezes uma pessoa na rua se manifesta, é possuída por demônios, os demônios possuiu. E o que acontece? Só que o demônio não é embora, não sai embora, não vai para o inferno, não é expulso.
aquele demônio entra de novo naquela pessoa. Então, no terreiro de Umbanda, o demônio manifesta e entra. Só que numa igreja, onde tem um servo de Deus, ou na praça, onde for, o demônio manifesta? Manifesta. Só que acontece, há uma manifestação e há uma libertação. Então, ao mesmo tempo que manifestou, foi liberto. Entendeu? Então, manifestou numa igreja, onde tem um servo de Deus, houve uma manifestação e houve uma libertação. Entenderam, meus irmãos? Então, assim, meus irmãos, olha só, preste atenção. Então, quer dizer que ali houve o quê? Uma manifestação dentro da igreja e houve uma libertação. Aquela alma não foi liberta? O demônio que estava no corpo dela, aquele servo de Deus orou, o demônio manifestou e ele, em nome de Jesus, que é a palavra de Deus, orou e o demônio saiu daquele corpo. O demônio foi embora, ele levou consigo as enfermidades que ele colocou, a depressão que ele colocou, a ansiedade que ele colocou, as coisas que ele colocou naquele corpo saíram. Por isso que muitas das vezes as pessoas olham, o que acontece? Ela fala, nossa, eu não conseguia fazer isso, nossa, minha dor de cabeça sumiu, nossa, eu estou sentindo uma leveza, estou sentindo uma paz, nossa, eu estou mais leve, não é verdade? Aquilo por quê? Porque o demônio saiu, ele foi liberto ali naquele momento. Mas preste atenção uma coisa aqui agora. Aí você fala assim, mas amanhã ele pode manifestar de novo se orar. Não, a semana que vem ele pode manifestar de novo se orar. Mas preste atenção, o demônio não saiu? Saiu. Ele não foi liberto? Foi liberto. Então o que acontece? Agora a pessoa está liberta. Então ela está livre, não é verdade? Não está livre? Eu e você não chegou a um tempo da nossa liberdade que nós escolhemos? Se queremos beber, se queremos fumar, se queremos mentir, se queremos prostituir. Nós escolhemos se nós queremos pecar ou não. Então aquela alma, naquele momento que um servo de Deus ou uma serva de Deus orou, aquela pessoa foi liberta. Agora a alma dela está livre, está liberta. E ela escolhe o que ela quer fazer. Ela escolhe se ela quer continuar servindo a Deus, ela escolhe se ela quer continuar perseverando na verdade agora, se ela quer buscar Jesus, se ela quer caminhar nos caminhos estreitos, ou se não, ela vai chegar, o diabo vai colocar um prato e ele vai comer aquele prato do diabo e o demônio vai entrar de novo. Mas quer dizer que ontem, quando o servo de Deus orou pela vida dele, não foi liberto? Lógico que foi liberto. Entrou por quê? Porque ele cometeu o pecado. Cometeu o pecado, o demônio entrou de novo. Por isso que tem pessoas que se oram, ele fica 5 dias e depois manifesta. Tem pessoas que ficam 10 anos firmes na presença de Deus, depois cai, o demônio entra de novo. Porque, meus irmãos, quantas pessoas que você pode conhecer que ficou aí 5 anos, 10 anos, né, que a pessoa ali foi liberta, né, saiu todo o mal da vida dela, às vezes nunca manifestou um demônio, mas ela foi liberta. Às vezes ela manifestou um demônio e ali o demônio saiu da vida dela e ela foi liberta. Então ela perseverou sim com Jesus. Ficou 10 anos firme, ficou 15 anos firme. Só que acontece, a palavra diz o quê? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o que acontece? Essa pessoa que ficou 10 anos, 15 anos, se ela não perseverar, ela não volta a beber? Volta. Ela não volta a usar droga? Volta. Quantas pessoas que nós conhecemos que eram usadas na mão de Deus e caíram, voltaram a usar droga? Voltaram. Uai, mas quer dizer que esse tempo de 15 anos que ele ficou na presença de Deus, ele nunca foi liberto? Quer dizer que ele nunca foi liberto nesses 15 anos, nesses 10 anos, nesses 5 anos? Nunca foi liberto, não valeu nada. Nunca foi liberto. Ele foi liberto. Só que ele não perseverou e o demônio voltou. Ao mesmo caso de uma pessoa que é liberto hoje o demônio sai, ele é livre, sente a paz. Se ele não perseverar amanhã ele volta. Amanhã o demônio volta naquele corpo. A diferença de um dia para uma pessoa e 15 anos não julga nada. O demônio que entrou em um dia é o mesmo demônio que pode entrar 15 anos. Por isso que nós, quando somos libertos pela palavra de Deus, nós temos que perseverar até o fim, senão esse demônio que saiu da sua vida, ele vai voltar, meus irmãos. Vai voltar. Vocês estão entendendo? Aí olha só, meus irmãos, preste atenção uma coisa. A diferença de 1 ano e de 15 anos que você está liberto, tem que perseverar até o fim. Mas vamos colocar uma pessoa agora. Ela manifestou e foi liberta, certo? Então o que acontece? Você pode ver, as pessoas que eram libertas, elas seguiam Jesus. Não é verdade? Elas iam atrás de Jesus. Não era Jesus que pegava ninguém no colo e trazia, não. Né? Não estou falando, meus irmãos, para vocês que são pastores, missionários, servos, né, abandonar as almas, não. Não é isso que eu quero dizer.
mas eu quero dizer segundo a palavra de Deus. Quer ver, ó? Vamos aqui no livro de Marcos, ó, Marcos capítulo 5, verso 1. Olha o que diz a palavra de Deus. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem andava com cadeias, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os agrilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogavam-lhe muitos que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios que lhe rogavam, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que aquilo tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tiveram a legião assentada, vestido em perfeito juízo, e temeram. E todos que aquilo tinham visto contaram-lhe que aconteceram ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe que for endemoniado que o deixasse estar com ele. O endemoniado queria estar com Jesus ali. E Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhes, vá para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Olha só, meus irmãos, uma passagem, resolvi ler a passagem inteira aqui. Então, assim, olha só, nós vimos aqui o poder de Deus, Jesus ali, né, expulsando aqueles demônios, e aquele rapaz ali queria ir com Jesus, né? Então nós vemos, meus irmãos, uma coisa nos dias atuais. Porque que muitas das vezes as pessoas filmam a libertação, né, e postam nas redes sociais para o quê? Para que venham, através daquele poder de Deus, mostrar quão grandes coisas Deus tem feito. Quão grandes coisas Deus faz. Assim como Jesus falou, olha aqui, ó, anuncia quão grandes coisas Jesus te fez. Então, por isso que nós filmamos, para quê? Para que muitas pessoas vejam quão grande Jesus está curando, está libertando, está transformando, está renovando. E por isso que aquele demoniado nem seguiu Jesus e foi anunciando, porque foi liberto, meus irmãos. Entendeu? Então, por isso que muitas das vezes as coisas são filmadas, para que o nome do Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado através daquela alma que foi liberta, através daquela alma que foi curada, através daquela alma que foi liberta pelo sangue de Jesus Cristo. Então, assim, meus irmãos, olha só, agora eu quero te falar referente aos acompanhamentos. As pessoas que teve uma manifestação, houve uma libertação, agora referente ao acompanhamento. Olha só, esse mesmo aqui queria acompanhar Jesus. E Jesus falou aqui, ó, Jesus nem deixou acompanhar ele. Então o que acontece? As pessoas, elas são libertas, certo?
Então, assim, ela foi liberta naquele determinado lugar, é hora da pessoa que foi liberta, ela querer acompanhar Jesus. Igual esse demoniado gadareno. Ele quis acompanhar Jesus. Agora eu te digo, é Jesus que tem que ir atrás agora da pessoa que foi liberta, ou a pessoa que foi liberta tem que ir atrás de Jesus? É a pessoa que foi liberta que tem que ir atrás de Jesus. Nessa ocasião aqui, Jesus permitiu que aquele homem fosse ser testemunha, certo? Então, assim, Jesus vai determinar o que tem que ser acontecido. Então, o que acontece? A pessoa foi liberta, aquela pessoa ou ela acompanha aquele determinado pastor, aquele determinado ministério, ele tem que vir atrás de Jesus. Aqui foi um caso ao qual Jesus mandou, mas assim, e aquelas pessoas que foram libertas, elas têm que chegar até Jesus, elas têm que procurar Jesus. Jesus fala assim, ó, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então Jesus está chamando. Em Tiago 4,8 vai dizer, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Então automaticamente a pessoa que é liberta, que é livre, ela escolhe o que ela quer. Ela escolhe se ela quer realmente ir atrás de Jesus, se ela quer ir atrás ou não, se ela quer voltar para o mundo ou não. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós colocamos um fardo tão pesado na vida dos irmãos, na vida do pastor, do missionário, do obreiro, do presbítero, né? Falar assim, não, aquela alma foi liberta, você tem que estar ali 24 horas com aquela alma, você tem que acompanhar, você tem que ir, você tem que. Mas agora aqui nós vimos uma passagem de uma pessoa sendo liberta, né? E Jesus, e ela querendo seguir Jesus, Jesus está falando para ir para lá. Então o que acontece? As pessoas, estou falando para não acompanhar? Não, sim, claro, se der continuidade, der possibilidade de ir, acompanha, mas é a pessoa que tem que acompanhar Jesus. É a pessoa que foi liberta, ela que precisa acompanhar Jesus. Ela que precisa buscar a Jesus. Ela que precisa procurar aquele pastor, procurar aquele ministério, buscar, jejuar, orar, se santificar. Então, assim, nós vimos as pessoas que foram libertas acompanhando Jesus, né? Assim como nós vimos nas passagens bíblicas também, Maria Madalena, que foi expulso 7 legiões dela, né? Então, quantas libertações tem na Bíblia relatada aqui para o quê? Para que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fosse glorificado. Então aqui tem passagens sobre libertação para que o nome de Jesus seja glorificado. Assim, quantos vídeos de libertação tem, é para que o nome do Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado e ali venha ganhar almas. Assim como nós vimos também a questão de Maria Madalena, quando foi liberta, ela foi até Jesus. Ela acompanhou Jesus, ela ficou aos pés de Jesus ouvindo, enquanto a sua irmã Marta ficou aos afazeres da casa. Nós vemos que essa mesma Maria também lavou até os pés de Jesus com um unguento de nardo puro. Então nós vemos que as pessoas sendo libertas, elas buscaram Jesus. Então nós temos que esse fardo das pessoas serem libertas e depois se lambuzarem com o mundo, é elas com Deus. É elas com Deus, é elas com elas mesmas. Então, assim, não podemos colocar um fardo pesado aonde a pessoa não pode carregar. Então, o pastor é culpado por conta daquela alma que foi caída. Não, ele tem que pregar a palavra de Deus, ele tem que anunciar, ele tem que fazer que aquela alma venha buscar a Jesus, ele tem que fazer a sua parte. Agora, se a pessoa cai, se a pessoa vai no mundo, aí é ela que está se lambuzando. O pastor não tem culpa nenhuma. É ela com Deus, meus irmãos. Que nem, você pode ver, se a pessoa não quiser, ela pode hoje ser liberta. Se a pessoa não quiser, meus irmãos, buscar Jesus, o pastor pode morar na casa dela. O pastor pode fazer campanhas todo dia na madrugada. O pastor pode pegar essa pessoa e levar para dentro da casa dela, que ela mesmo assim ela vai continuar ficando possessa por demônios, se manifestando demônios. Por quê? Porque a manifestação e a libertação, sim. Só que acontece, a pessoa tem que perseverar na verdade, perseverar na palavra. Porque quando nós nos blindamos da palavra de Deus, automaticamente o diabo não entra. Quando a palavra de Deus entra em nós, o diabo não vai entrar. Não vai entrar. Então, meus irmãos, isso que eu quero te dizer nesse vídeo aqui hoje. Há sim manifestações, há sim libertações, mas perseverar na verdade, basta eu.
basta você que está me vendo aqui, você tem que perseverar. Teve um tempo que nós fomos libertos, só que a gente tem que perseverar nessa liberdade que é em Cristo, porque agora nós somos livres do mundo, mas agora nós somos, a Bíblia diz, agora nós somos prisioneiros da onde? De Cristo, porque a nossa alma não pertence ao mundo que estava nos prisionando. Por isso que o mundo, o fardo do mundo é pesado, o jugo do mundo é terrível, mas o fardo de Jesus é leve, o jugo de Jesus é suave e ainda vai encontrar descanso para a nossa alma. Por isso que agora nós não somos mais prisioneiros do mundo, mas agora nós somos prisioneiros sim, mas de Cristo. Por isso que agora sim há uma paz dentro de nós. Então, meus irmãos, depende de você perseverar sendo livre, depende de você perseverar na verdade, depende de você, não depende do seu pastor, não depende do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua mãe, depende de você continuar livre em Cristo. Agora, se você quiser voltar voltar ao mundo, voltar nas práticas pecaminosas, voltar agora a tomar os vômitos que você mesmo vomitou, agora depende de você. Depende de você. Se quiser voltar, aí ó, você está respirando ainda. Então, não volte para o pecado, não volte para o mundo, senão você vai continuar manifestando. Senão você vai continuar manifestando demônios, porque os demônios vão entrar de novo no seu corpo aí. Agora, se você deixar Jesus somente habitar dentro de você, perseverar na palavra de Deus, você vai conseguir vencer. Você vai conseguir ser livre do mundo, livre do jugo do mundo, livre das acusações do diabo e vai ser livre em Cristo. Então, depende de você continuar. Não depende das outras pessoas, depende de você. Você precisa continuar sendo livre. Senão, pode pegar todo mundo e colocar dentro da sua casa e ficar 24 horas por dia com você. Se você não ter determinação em querer ir para o céu, você vai continuar manifestando. Amém? Então, meus irmãos, persevere, lute para ir para o céu, porque olha, ninguém sabe o dia nem a hora. Pode ser hoje. Se você estiver livre hoje, você sobe. Se você estiver preso no mundo, você fica. Amém? Deus abençoe a todos, ficam na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quem sentir no coração, compartilhe, comente o que você achou nesse vídeo. Deixe seu like para alcançar mais almas. O que nós queremos aqui é almas. Não queremos nada de ninguém, queremos almas. Então, meus irmãos, se inscrevam, compartilhem, deixem seu comentário para que mais almas venham ser atingidas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.